No nosso planeta já ocorreram 5 eventos globais que exterminaram milhões de espécies, e a morte dos dinossauros foi apenas um deles. Como esses eventos acontecem e como podemos impedir que aconteça novamente? No vídeo de hoje você verá isso e também descobrirá quais foram os 5 eventos de extinção em massa que moldaram a história da Terra. Mas antes se inscreva para não perder nenhum vídeo novo no canal, pois aqui iremos postar vários vídeos de curiosidades como este. Dito isso, sejam bem-vindos. Você está no canal Existência Curiosa. Nos últimos 10 mil anos, a Terra esteve no meio de mais um evento de extinção que está removendo rapidamente os animais de nosso planeta. Os cientistas definem uma extinção em massa como cerca de 3/4 de todas as espécies morrendo em um curto período de tempo geológico, que é nada menos que 2,8 milhões de anos. Agora mesmo, os humanos se encontram no início da última extinção em massa, que está se movendo muito mais rápido do que qualquer um dos outros. Desde 1970, as populações de espécies de vertebrados diminuíram em média 68%, e atualmente mais de 35 mil espécies são consideradas ameaçadas de extinção. Somente durante o século XX, cerca de 543 vertebrados terrestres foram extintos. Os humanos são os culpados? Desde o início da Revolução Industrial do bombeamento de poluentes em 1760, os humanos têm sido o principal contribuinte para a atual crise ambiental da Terra. De emissões de gases de efeito estufa e redução da camada de ozônio ao desmatamento, empilhamento de plásticos e o comércio ilegal de animais, os humanos ativamente despojaram o mundo de algumas espécies e ameaçaram muitas outras. Há quem argumente que a mudança climática e a extinção de espécies animais são uma parte natural da vida. De certa forma isso é verdade. Afinal, as 5 primeiras extinções em massa ocorreram sem a presença de humanos. No entanto, a diferença é a velocidade com que essas extinções em massa acontecem. Os registros fósseis não apenas nos dizem quais criaturas existiram antes de nós, mas também por quanto tempo uma espécie pode sobreviver naturalmente antes de se extinguir sem a interferência humana. Isso é conhecido como taxa de fundo, e é igual a cerca de uma extinção de espécie por 1 milhão de espécies por ano. Atualmente, por causa da atividade humana, a taxa real de fundo é dezenas de milhares de vezes maior, o que significa que as espécies estão se extinguindo muito mais rápido do que deveriam. Estudos descobriram que algumas espécies perdidas da Terra teriam continuado a sobreviver por 800 a 10 mil anos sem a interferência das atividades humanas. Perspectiva durante o isolamento social. Nunca antes o mundo foi capaz de dar um passo atrás na vida normal e dar à natureza o espaço de que ela precisa. De acordo com a NASA, os bloqueios de 2020 levaram a uma redução global de 17% nas emissões de carbono e uma queda de 20% nos níveis de óxido de nitrogênio. Os cursos d'água foram limpos e os animais foram vistos se aventurando em cidades e vilas ao redor do mundo. Embora pareça um renascimento maravilhoso para o planeta, é temporário, pois quando a civilização humana retornar ao normal, as extinções voltam ao ritmo anterior. O ecoturismo é uma indústria que alimenta os esforços de conservação em todo o mundo, mas está à beira do colapso desde que as restrições globais a viagens foram impostas. Sem a renda dos turistas, os conservacionistas estão tendo problemas para proteger as espécies vulneráveis da caça ilegal, que durante a pandemia tem aumentado. Veja a partir de agora os 5 eventos de extinção em massa que moldaram a história do nosso planeta. Extinção do Ordoviciano. 440 milhões de anos atrás, 85% das espécies foram extintas. A primeira extinção em massa na Terra ocorreu em um período em que organismos como corais e braquiópodes com conchas encheram as águas rasas do mundo, mas ainda não haviam se aventurado na Terra. A própria vida estava começando a se espalhar e se diversificar, tendo surgido pela primeira vez há cerca de 3,7 bilhões de anos. Mas cerca de 440 milhões de anos atrás, uma mudança climática causou uma mudança na temperatura do mar, e a maior parte da vida no oceano morreu. No final do período Ordoviciano, um rápido início de glaciação em massa cobriu o supercontinente sul, Gondwana. A glaciação nessa escala bloqueou altas porcentagens da água do mundo e reduziu drasticamente os níveis globais do mar, o que destruiu habitats vitais de muitas espécies, destruindo cadeias alimentares e diminuindo o sucesso reprodutivo. Não se sabe exatamente o que desencadeou esses eventos. Uma teoria é que o processo de resfriamento pode ter sido causado pela formação das montanhas Apalaches da América do Norte.
A erosão em grande escala dessas rochas montanhosas de silicato está associada à remoção do gás de efeito estufa dióxido de carbono da atmosfera. Nem todos os cientistas concordam com isso. Teorias alternativas sugerem que o metal tóxico pode ter se dissolvido nas águas do oceano durante um período de esgotamento do oxigênio, exterminando a vida marinha. Outros cientistas sugerem que uma explosão de raios gama de uma supernova abriu um enorme buraco na camada de ozônio, permitindo que a radiação ultravioleta mortal matasse a vida abaixo, e outra teoria sugere que o vulcanismo foi a causa. Extinção devoniana tardia, 365 milhões de anos atrás. Espécies extintas, 75%. Frequentemente referido como a Idade dos Peixes, o período devoniano viu a ascensão e queda de muitas espécies marinhas pré-históricas. Embora nessa época os animais já tivessem começado a evoluir na Terra, a maior parte da vida nadava pelos oceanos. Isso foi até que plantas vasculares, como árvores e flores, provavelmente causaram uma segunda extinção em massa. Conforme as plantas desenvolveram raízes, elas inadvertidamente transformaram a terra em que viviam, transformando pedras em entulho em solo. Esse solo rico em nutrientes desagou nos oceanos do mundo, fazendo com que as algas florescessem em enorme escala. Essas florescências criaram essencialmente zonas mortas, gigantes, que são áreas onde as algas retiram o oxigênio da água, sufocando a vida marinha e causando estragos nas cadeias alimentares marinhas. Espécies que não conseguiram se adaptar aos níveis reduzidos de oxigênio e à falta de comida morreram. Essa teoria, no entanto, é debatida, e alguns cientistas acreditam que as erupções vulcânicas foram responsáveis pela diminuição dos níveis de oxigênio no oceano. Um monstro marinho que foi varrido dos oceanos do mundo foi um peixe blindado de 10 metros de comprimento chamado Dunkleosteus. Um predador temível, esse peixe gigante tinha um capacete de placas de osso que cobria toda a cabeça e criava uma cúspide parecida com uma presa em sua mandíbula. Extinção do Permiano-Triássico, 253 milhões de anos atrás. Espécies extintas, 96% de vida marinha, 70% da vida terrestre. Este evento de extinção, muitas vezes referido como a Grande Morte, é o maior que já atingiu a Terra. Ele exterminou cerca de 90% de todas as espécies do planeta e dizimou os répteis, insetos e anfíbios que vagavam pela Terra. O que causou este evento catastrófico foi um período de vulcanismo galopante. No final do período Permiano, a parte do mundo que hoje chamamos de Sibéria entrou em erupção em vulcões explosivos. Isso liberou uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, causando um efeito estufa que aqueceu o planeta. Como resultado, os padrões climáticos mudaram, o nível do mar aumentou e a chuva ácida caiu sobre a Terra. No oceano, o aumento dos níveis de dióxido de carbono se dissolveu na água, envenenando a vida marinha e privando-a de água rica em oxigênio. O mundo consistia em um supercontinente chamado Pangeia, que alguns cientistas acreditam ter contribuído para a falta de movimento nos oceanos do mundo, criando uma piscina global de água estagnada que apenas perpetuava o acúmulo de dióxido de carbono. O aumento da temperatura do mar também reduziu os níveis de oxigênio na água. Os corais eram um grupo de formas de vida marinha que estavam entre as mais afetadas. Levou 14 milhões de anos para os recifes do oceano se reconstruírem de volta à sua antiga glória. Extinção Triássica-Jurássica. 201 milhões de anos atrás. O período Triássico entrou em erupção em uma vida nova e diversificada, e os dinossauros começaram a povoar o mundo. Infelizmente, vários vulcões também entraram em erupção naquela época. Embora não esteja claro exatamente por que essa quarta extinção em massa ocorreu, os cientistas pensam que a atividade vulcânica massiva ocorreu em uma área do mundo agora coberta pelo Oceano Atlântico. Semelhante à extinção do Permiano, os vulcões liberaram enormes quantidades de dióxido de carbono, impulsionando a mudança climática e devastando a vida na Terra. As temperaturas globais aumentaram, o gelo derreteu e o nível do mar aumentou e se acidificou. Como resultado, muitas espécies marinhas e terrestres foram extintas. Estes incluíam grandes crocodilos pré-históricos e alguns pterossauros voadores. Existem teorias alternativas que explicam essa extinção em massa, que sugerem que os níveis crescentes de dióxido de carbono liberaram metano preso do permafrost, o que teria resultado em uma série semelhante de eventos. Extinção do Cretáceo-Paleogeno. 66 milhões de anos atrás.
Espécies extintas, 75%. Este foi o evento de extinção em massa mais famoso de todos, mais conhecido como o dia em que os dinossauros morreram. Aterrissando no que hoje é Yucatán, México, um asteroide com mais de 13 km de largura mergulhou na Terra a cerca de 72.000 km por hora. Isso perfurou um buraco de 180 km de largura e 19 km de profundidade, chamado de cratera Chicxulub. O impacto teria queimado toda a Terra ao redor em um raio de 1.450 km e encerrado o reinado de 180 milhões de anos dos dinossauros na Terra. O que se seguiu ao impacto foram meses de céus enegrecidos causados por destroços e poeira sendo lançados na atmosfera. Isso evitou que as plantas absorvessem a luz do Sol, e elas morreram em massa e quebraram as cadeias alimentares dos dinossauros. Também fez com que as temperaturas globais despencassem, mergulhando o mundo em um inverno frio prolongado. Os cientistas estimam que a maioria das extinções na Terra ocorreram poucos meses após o impacto. No entanto, muitas espécies que podiam voar, cavar ou mergulhar nas profundezas dos oceanos sobreviveram. Por exemplo, os únicos verdadeiros descendentes dos dinossauros que vivem hoje são os pássaros modernos. Acredita-se que mais de 10.000 espécies descendem de sobreviventes do impacto. Os humanos podem ser a força motriz por trás desse evento de extinção acelerado, mas também somos a resposta para pará-lo. O mundo está inundado de cientistas, conservacionistas e ambientalistas que trabalham em laboratórios, em áreas de conservação e em campos de batalha políticos para proteger espécies ameaçadas de extinção. Desde o combate às emissões globais de poluição no Acordo de Paris de 2016 até a Iniciativa de Recursos Globais do Reino Unido que combate o desmatamento, a legislação sempre estará na vanguarda da luta contra a extinção em massa. Em particular, uma das maiores ameaças diretas à vida em perigo é o comércio ilegal de animais. Na esteira da atual pandemia, os mercados de vida selvagem foram colocados no centro das atenções como não apenas ambientalmente responsáveis, mas potencialmente perigosos para a saúde humana por meio de doenças zoonóticas, aquelas que saltam de animais para humanos, como a Covid-19. Esses mercados, que comercializam animais exóticos vivos ou produtos derivados deles, são encontrados em todo o mundo. Por exemplo, fazendas de ursos na Ásia prendem 20.000 ursos negros asiáticos para obter sua bile, resultando no declínio da população selvagem. Os legisladores estão enfrentando esses tipos de mercado com sucesso crescente. O primeiro-ministro do Vietnã assinou uma nova diretriz que proíbe a importação de animais selvagens e fecha os mercados ilegais de animais selvagens. Uma das melhores maneiras de ajudar a prevenir a extinção de espécies é monitorar suas populações e identificar quaisquer problemas antes que seja tarde demais para ajudar. Atualmente, armadilhas fotográficas e levantamentos realizados a pé ou de aeronave são o principal método de coleta de dados. No entanto, pesquisas recentes usaram uma combinação de imagens de satélite e inteligência artificial para observar animais do espaço. Usando fotografias aéreas de alta resolução das pastagens da África, os pesquisadores criaram um algoritmo para varrer milhares de quilômetros e contar cada elefante retratado em um piscar de olhos. A tecnologia, no entanto, ainda está em sua infância e é limitada a áreas onde grandes animais, como elefantes, não são obscurecidos por habitats florestais. A questão principal aqui seria o tamanho dos animais e seus habitats. Não é possível ver através das nuvens, obviamente, mas também não se pode ver através de áreas de floresta. Portanto, não é possível procurar animais que estão na floresta densa. No entanto, tem um enorme potencial para avançar nossa capacidade de monitorar espécies. No momento, cientistas estão estudando como podemos melhorar o próprio algoritmo para procurar objetos menores especificamente. Também poderíamos procurar os animais que aparecem em rebanhos. Com colônias de pinguins, o modelo pode detectar toda a colônia e então ter um algoritmo adicional que aproxima a contagem com base no tamanho da colônia. Além disso, você pode procurar as pegadas dos animais. O animal em si pode ser bem pequeno, mas se houver muitos deles e eles deixarem muitas pegadas atrás deles, é possível tentar rastreá-los. A clonagem poderia nos salvar? Outra solução potencial para combater a extinção poderia ser clonar espécies. Em fevereiro de 2021, os cientistas revelaram que clonaram com sucesso um furão de pés pretos de um animal que morreu há mais de 30 anos.
Nativos da América do Norte, pensava-se que esses pequenos mamíferos estavam extintos até que uma pequena colônia foi encontrada no início dos anos 1980, que foram inseridas em um programa de reprodução e reintroduzidas nos Estados Unidos. Devido a um método de acasalamento chamado de endogamia, que consiste na união entre indivíduos aparentados, que são geneticamente semelhantes, a população de cerca de 650 furões está em risco de extinção mais uma vez. Isso inspirou os pesquisadores a criar uma cópia genética a partir da célula preservada de uma fêmea selvagem, chamada vila. O processo de clonagem foi semelhante ao usado para clonar a ovelha Dolly no início dos anos 1990. Os cientistas esperam que, depois de passar um tempo em cativeiro, os membros clonados da espécie possam voltar a entrar na natureza, oferecendo uma nova ferramenta de conservação para proteger as espécies ameaçadas de extinção. São os avanços legais, científicos e tecnológicos como esses que ajudarão a conservar a vida selvagem da Terra e, esperançosamente, desacelerar a sexta extinção em massa. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Se você curtiu e quer ver mais assuntos como esse aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para receber mais vídeos como esse. Também te peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar embaixo um comentário ou sugestão de próximos temas. Até a próxima!